Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar nossas aulas. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho de antropologia. Então a antropologia é uma ciência que é irmã siamesa da sociologia, né? Para alguns, inclusive, a antropologia seria a sociologia comparada. E aí a gente vai tentar fazer uma certa diferenciação entre as duas e vamos ver qual a importância do estudo da antropologia para a nossa disciplina, tá bom? Então, como eu já falei para vocês desde o início dos nossos encontros, a nossa disciplina vai trabalhar com a interdisciplinaridade. Então, eu vou utilizar um pouco da filosofia, vou utilizar um pouco da antropologia, vou trazer alguns elementos do direito, né? E algumas coisas da história também é necessário para que a gente possa ter compreensão dos fenômenos que nós estudaremos aqui, tá? E logicamente que essas são algumas das minhas áreas de formação, então eu me sinto mais à vontade para falar sobre essas temáticas, embora vocês tenham paciência comigo, que eu não sou perfeito e erro também. Então, qualquer imprecisão, vocês fiquem à vontade para nos comentários aí do vídeo, vocês me alertarem e a gente faz as correções necessárias, tá bom? Então, a preocupação antropológica, né, é uma preocupação antiga, assim como a preocupação da sociologia também. Embora essas duas disciplinas elas só tenham surgido em meados do século XVIII, né, elas têm um berço comum, como todas as ciências, na Grécia Antiga. Então, se na Grécia Antiga, como eu falei para vocês, já tinha uma postura e uma interpretação sociológica da realidade, especialmente na figura do Sócrates, né, que ele traz a filosofia para as discussões dos costumes e da sociedade, diferente das outras discussões dos outros filósofos que estavam ligadas, além de tudo, às questões das ciências da natureza, né? De explicar a origem do mundo e do universo. Então, o Sócrates ele faz esse deslocamento, ele coloca o homem como centro do pensamento, né? E aí, a antropologia também surge nesse contexto com a preocupação, né, de estudar, de lançar um olhar sobre o outro. Então, quando se pensa o outro, a nossa relação com o outro, nós estamos tendo um pensar antropológico, tá? Então, o que é o outro? Quem é esse outro? São as culturas diferentes, as outras culturas distantes ou até próximas, mas que nos fazem ter um certo estranhamento, né, diante da nossa própria realidade social. Então, esse pensar sociológico, como eu acabei de dizer para vocês, tem seu nascituro lá na Grécia Antiga, né? Nasce lá na Grécia Antiga, mas, enquanto disciplina, só vai surgir no século XVIII com as grandes expansões, né, e com o colonialismo europeu. Então, a antropologia, em seus primórdios, ela surge da necessidade de explicar esse outro que se encontrou através dessa expansão civilizatória da Europa. Tá? Então, a Europa, como vocês sabem das aulas de história, né, os países da Europa, como Inglaterra, França, Espanha, Portugal, eles colonizaram boa parte do mundo. Todo o globo terrestre foi colonizado aí pelas potências europeias da época. E essa colonização, ela necessariamente teve como pressuposto um contato com culturas distintas, né?
essas outras sociedades que a princípio os europeus chamaram de primitivas e que inclusive levou a um questionamento, né, sobre a humanidade desses outros povos. Então vocês sabem que os índios, por exemplo, os ameríndios, né, os nativos americanos, quando da chegada dos europeus aqui, eles tiveram a sua humanidade questionada. Vocês sabem que os jesuítas vieram aqui depois catequizar, mas antes disso teve uma discussão sobre se esses povos tinham alma ou não, né? Do mesmo jeito com os povos da África, da Oceania e etc. Tá? Então, inclusive nesse período, na Europa existiam zoológicos humanos, né? Então, os conquistadores pegavam pessoas na África, na América, e levavam para a Europa para exibir esses espécimes, né, estranhos. E a antropologia surge nesse contexto de colonização, de exploração, né, de domínio europeu sobre o restante do mundo. E, logicamente, para dominar é mais fácil através do conhecimento. Olha só a máxima aí que surge para vocês. Conhecer para dominar, né? Então, era necessário para a coroa, para as coroas, né, da época, o conhecimento desses povos, de como funcionavam, de como eles se organizavam socialmente, né, se eles tinham religião, em que sistema se baseava a religião deles, se existia um rei, se existiam industriais, enfim, se existiam os mesmos componentes e instituições que existem na nossa sociedade, ou se não, e como essa organização social funcionava, né? E saber disso era um mecanismo, era e ainda é um mecanismo para melhor exercer o domínio sobre essas culturas, sobre essas sociedades. Então a antropologia surge nesse contexto de domínio, de estudar o outro. E nesse momento, ainda o outro é esse que está distante, que está nos confins, naquelas ilhas do Pacífico Sul, como o Malinowski vai lá estudar e escreve o seu clássico Os Argonautas do Pacífico Sul. Tá? Os índios da Amazônia, os índios da América do Norte, os índios do México, enfim. Esse outro, esse distante, é que é o objeto da antropologia. Então, a antropologia vai lidar com essas culturas estranhas, alienígenas. Só muito tempo depois, já no nosso século, no século passado, meado do século passado, é que a antropologia começa a trabalhar com o próximo, né, entre aspas, o que nos é familiar, com a nossa própria sociedade. Então, tem até uma frase de um reconhecido antropólogo chamado Gilberto Velho, que diz o seguinte, que a antropologia, ela, até a década de 60, no Brasil, ela era marcada pelos sertões, né? Então, a figura do antropólogo era aquele que deixava a cidade com a mochila nas costas e ia lá se enfiar lá numa tribo, lá numa região longínqua, distante. E essa era a ocupação do antropólogo, não é? Só depois, então, que essa fronteira ela deixa de existir e o antropólogo passa a atuar na sua própria casa, na cidade, né? Então, a antropologia ela também é possível no que é familiar, estudar o que é familiar, o que nos é familiar, o que nos é próximo, estudar os nossos vizinhos, o nosso condomínio, a nossa comunidade, o nosso bairro, né? Como as relações sociais
da nossa própria comunidade, elas influenciam no comportamento dos indivíduos e como esses comportamentos eles são determinantes para o funcionamento das instituições sociais. Então, é isso que nós estudamos. A gente poderia, por exemplo, estudar, né, as características religiosas das comunidades rurais. No que essas comunidades rurais diferem das comunidades urbanas nesse aspecto religioso. É um exemplo apenas que eu estou dando, né? Mas pode-se ter vários exemplos aí. Né? Como as relações sociais diferem entre as pessoas da zona rural e da zona urbana. Tudo isso são questionamentos que nós podemos fazer na antropologia, tá? E assim, a antropologia ela tem um caminho, né? Então ela tem várias escolas até nós chegarmos à antropologia contemporânea, tá? Então, como eu falei para vocês ainda há pouco, esse estranhamento com o outro, né, esse choque cultural, a partir do momento em que o europeu se depara com outros povos, fez com que o pensamento da antropologia, então iniciando, criasse uma escala, né, evolutiva. Isso estava em voga à época também, porque tinham outros campos das ciências que estavam pesquisando a evolução também, como a biologia, Charles Darwin. Então, a ideia de evolução até hoje é muito presente nas ciências, né? Principalmente nas ciências humanas. Então, a antropologia importa um pouco dessa lógica e cria o que nós chamamos de escola evolucionista. Tá? E a escola evolucionista ela pensa a história da humanidade através de uma escala de evolução, onde existiam os povos primitivos, os povos bárbaros, os povos selvagens e os povos civilizados. Vejam só. Então, inclusive, a gente poderia até fazer uma atividade, depois eu posso deixar isso para vocês pensarem como esse raciocínio, como essa lógica da escola evolucionista influencia-nos até os dias de hoje. Quanto disso está no nosso senso comum, quantas vezes nós utilizamos falas, né, que se baseiam nos pressupostos dessa escola. Né? Por exemplo, aquela cidade é muito evoluída, essa outra não é tão evoluída. Esse país é evoluído, é civilizado, esse outro não é. Embora para a ciência antropológica a escola evolucionista esteja superada, mas o que ela deixou, né, enquanto pressuposto, nos marca até hoje e é utilizado no nosso dia a dia de forma corriqueira. Então, esses 4 estágios aí que os evolucionistas destacam, eles basicamente divergem de acordo com a utilização da tecnologia, né? Mas existem outros critérios também. Por exemplo, né? A formação das instituições, o surgimento do governo, o surgimento do Estado. Isso faz com que uma sociedade difira da outra nessa escala evolucionista. Então, os povos primitivos seriam aqueles em que essas instituições ainda não estariam bem desenvolvidas, onde o trabalho seria exercido de forma coletiva,
tá? As civilizações bárbaras seriam caracterizadas pelos utensílios de tecnologias, como a agricultura, né? E outras questões, tá? E até nós chegarmos à civilização. O estágio de civilização, que logicamente seria o estágio onde se encontravam os povos europeus, né? Com toda a sua estrutura e com toda a sua organização social. Então, logicamente que existe um problema aí, né? O problema é que a leitura que o ocidental, o europeu, faz do outro, ele faz a partir da leitura que ele faz de si mesmo. Então ele se coloca no centro do mundo. O mundo existe a partir de mim, do europeu, né? No caso deles, os europeus. Então eles pensam o restante do mundo, né? Essa escola antropológica pensa o restante do mundo a partir da sua própria lógica, da sua própria cultura, e se coloca como superior às demais. A isso nós chamamos na antropologia de etnocentrismo. Tá? E o que é o etnocentrismo? É exatamente esse movimento de se colocar culturalmente, né? E também numa perspectiva de raça, também depois a gente vai discutir isso, de uma forma superior aos demais povos. Então, a sociedade europeia se coloca como centro do mundo. E aquilo que estiver mais distante dessa forma de se organizar socialmente, quanto mais distante, mais primitivo. Tá? Então, essa é a lógica da escola evolucionista e a crítica é exatamente essa, a da limitação de não conseguir compreender que as outras culturas elas são tão ricas quanto as culturas europeias, que elas apenas são distintas e que os elementos essenciais do comportamento e da organização humana estão presentes nas mais diversas culturas ao redor do mundo, né? Então, por exemplo, a questão da hierarquia está presente nas mais distintas sociedades. Nas mais distintas sociedades humanas, a instituição de hierarquias existe, né? De formas diferentes, com elementos diferentes. No entanto, essa instituição está ali presente, como tantas outras, né? A instituição religiosa está presente nas mais diversas sociedades, né? Cada uma com as suas representações simbólicas, com as suas próprias divindades, com o seu próprio panteão de deuses, mas os valores e os arquétipos que eles representam guardam similaridades com os arquétipos da nossa própria cultura. Tá? Então, a antropologia ela caminha no sentido, né, do relativismo, de relativizar as culturas, de entender que a minha cultura ou a nossa cultura ela tem uma relação com as demais culturas existentes. E nós temos que relativizar a cultura do outro, né? Nós não devemos simplesmente abominar,
renegar, mas sim tentar compreender como aquela cultura, como aqueles aspectos culturais, eles têm uma importância para aquela cultura, né? Então vamos pensar aqui, e aí a gente vai trazer alguns elementos do Durkheim, porque o Durkheim ele também fez alguns trabalhos no campo da antropologia, né? Inclusive o sobrinho dele, o Mous, é um dos grandes expoentes da antropologia. Então, como vocês já sabem, o Durkheim é um fisiologista, né? Ele acredita que a sociedade é um corpo, ele chama de corpo social, e que esse corpo social ele funciona nos moldes que um corpo orgânico. Então, se um corpo para estar bem é preciso que cada organismo, cada órgão funcione adequadamente para que o corpo físico esteja saudável, o corpo social da mesma forma. É necessário que para que o corpo social esteja saudável, que as diversas instituições que compõem a sociedade funcionem, né? Então, partindo dessa lógica de Durkheim e da separação que ele faz entre sociedades com solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, que nós já estudamos, né? A solidariedade mecânica seria relativa aos povos mais primitivos, onde a coesão social seria mais forte e o individualismo basicamente não existia. E a sociedade orgânica é uma sociedade onde a coesão social é menos rígida, né? E o individualismo é possível que o indivíduo seja individualista, tá? Então a gente, partindo dessa lógica do Durkheim, vamos imaginar que uma sociedade como a sociedade indiana, ela, por mais distinta que seja da nossa, que guarde elementos díspares com relação à nossa, ela possa ser entendida como exemplo para as nossas próprias questões, para responder às nossas próprias questões. Então vejam só, se na Índia a sociedade é entendida, né, a partir de uma hierarquização que se dá a partir das instituições religiosas, tá? Que determinam a posição de cada indivíduo na organização dessa sociedade, tá? Então, imagine que a composição das castas na Índia se dá da seguinte forma: existe um Deus, Brahma, né? E cada casta representa uma parte desse corpo do Deus Brahma. Então, os Brahmanes, né, que são os membros pertencentes à casta mais alta da sociedade, seriam a cabeça de Brahma, né? Os guerreiros seriam os braços de Brahma, né? Os comerciantes seriam as pernas de Brahma, e assim subsequentemente, tá? Então, significa dizer que cada indivíduo fazia com que aquele corpo se movimentasse. É logicamente, uma metáfora, né? A gente está usando aqui de simbolismo para uma representação social.
A gente está tentando simbolizar o corpo de uma divindade como sendo essencial ao funcionamento da sociedade, daquela sociedade ali especificamente, certo? Então, da mesma forma, as sociedades ocidentais também se organizam. Mas diferente da sociedade hindu, que a gente está usando aqui como exemplo, né, a nossa sociedade se baseia num modelo de classes sociais. Tá? E aí a gente entra numa questão que é importante para a sociologia, que é a estratificação social. E o que é a estratificação social? É a maior dificuldade ou menor dificuldade que existe em um indivíduo transpor uma barreira social. Então, é a facilidade que o indivíduo tem de ascender socialmente, ou a dificuldade que o indivíduo tem de ascender socialmente. Tá? A isso nós chamamos de estratificação social. Então, se você, exemplificando, se você é filho de um agricultor, na nossa sociedade, nada impede, entre aspas, e aí a gente vai ver um pouco mais na frente que existem vários empecilhos, né? Mas do ponto de vista teórico, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, nada impede que o indivíduo que é filho de agricultor possa chegar à presidência da República, que seria o posto mais elevado da nossa sociedade, né? Já numa sociedade de castas, essa mobilidade é impossível. Então, se você nasce numa casta, você morre naquela casta. Então, se você nasceu para ser um agricultor, você vai ser um agricultor até morrer. Não existe possibilidade de você mudar a sua posição social. Eu estou citando aqui como exemplo a sociedade indiana, hindu. Mas a gente poderia citar como exemplo a própria sociedade feudal, né, da Europa pré-capitalista. Então, na sociedade feudal, como vocês sabem, a mobilidade social inexistia. Você nascia camponês, morria camponês. Tá? Então, não havia essa possibilidade de mobilidade. Dentro do sistema capitalista, que é o que nós vivemos, em tese, essa mobilidade é possível. Mas existem vários fatores que dificultam a ascensão social, como, por exemplo, a questão da raça, né? E aí a gente volta para o início da nossa aula, quando a gente falava sobre a escola evolucionista, né, que dividia os povos em uma escala de evolução. E esse critério, obviamente, ele se baseia também na raça. E até hoje isso está presente dentro da nossa sociedade. Então, dentro da ideologia da nossa sociedade, o negro ele não está presente nos espaços de poder. Tá? Então, no nosso imaginário, e isso é construído sistematicamente e propositalmente pelas elites dominantes que vocês já estudaram, né? Aí nas aulas passadas, esse imaginário ele é construído, né, através
das próprias instituições de ensino, da televisão, da mídia no geral e até mesmo das instituições religiosas. Todas essas instituições colaboram para a construção desse imaginário onde o negro ele não pode exercer uma função de relevância, de status dentro da nossa sociedade. Então, um exemplo muito simples para a gente perceber isso é assistindo às novelas aí no nosso dia a dia. Vocês podem reparar que os personagens negros, eles nunca são os protagonistas das novelas. As funções que eles exercem são sempre funções subalternas, funções que não têm status para a nossa sociedade. Geralmente, a mulher negra ela é representada como a empregada doméstica, né? E assim nós construímos esse imaginário de que o negro ele não pode ocupar os espaços de poder. E, portanto, isso, dentro da nossa sociedade, embora não seja explícito, nem seja determinado por uma lei, né, não seja normatizado, né, embora não esteja normatizada essa discriminação pelo critério racial, mas ela está presente de forma tão forte que nos impede de vermos pessoas negras ocupando posições de destaque na nossa sociedade. E isso é uma rigidez na mobilidade social, ou seja, um exemplo de estratificação social, né, de impossibilidade de ascensão social que nós podemos apresentar na nossa própria sociedade, que é similar à organização de castas na Índia, né? Então, mesmo que não seja formalizado, mesmo que não esteja normatizado, esse empecilho de ascensão, mas ele está ali, ele existe e ele é real. Então, vocês reflitam, né, e analisem na vida social de vocês, na comunidade de vocês, sobre essa questão. Assistam à televisão e comecem a buscar as referências das pessoas negras, como é que elas estão retratadas dentro dessa lógica televisiva. Qual o papel que essas pessoas exercem dentro dessa ótica? E como isso reflete na realidade social e no imaginário. Tá? Então, quando a gente vê até notícia assim de telejornal, né? A gente, por exemplo, vê uma pessoa negra sendo discriminada é extremamente comum, né? E ser discriminada porque ela está numa posição em que a sociedade não aceita que ela esteja. Então, muitas vezes, a gente vê situações onde uma pessoa negra está dirigindo um carro caro e
é parada e abordada e questionada sobre onde está o proprietário desse carro, porque evidentemente ela, por ser uma pessoa negra, não pode ser a proprietária de tal veículo. Esse veículo só pode pertencer a uma pessoa branca. Então esse é um problema da nossa sociedade, né? E que existe de forma diferente em outras sociedades. E eu estou falando tudo isso para dizer da importância da gente estudar outras culturas, até para entender a nossa própria cultura. Então, a antropologia, um dos conceitos do que é antropologia, seria que a antropologia é uma sociologia comparada. Então, o que seria uma sociologia comparada? O que seria a antropologia nessa perspectiva? Nada mais do que a ciência que estuda as outras sociedades, as organizações das outras sociedades em relação com a nossa própria. Então, estudando as outras culturas, entendendo as outras culturas, nós podemos entender um pouco mais sobre nós mesmos, certo? Então, essa é a grande importância da antropologia. Essa busca do entender, de entender o outro. E esse outro, como eu falei para vocês, ele pode estar distante, pode estar lá nas ilhas do Pacífico Sul, ou ele pode ser o nosso vizinho, né? Então, tentar entender a realidade cultural de uma determinada comunidade é de extrema importância para que nós possamos entender a nossa própria realidade como um todo, né? Então, é isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai falar mais um pouco sobre antropologia, né? Eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a escola difusionista. Vou falar um pouco mais sobre o relativismo, que a gente pincelou aqui, mas temos mais algumas coisas para falar sobre isso. E assim eu estou tentando utilizar nas nossas aulas muitos elementos da teoria, mas tentando fazer uma relação desses elementos teóricos com a nossa realidade social, através de exemplos, para ver se a gente consegue deixar mais claro o objetivo da nossa disciplina, dos nossos estudos aqui. Certo? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço em todos. Até mais.